Olá, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast UP nas Eleições 2020. Aqui nós vamos conversar com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. O formato é bem simples. O candidato tem 2 minutos para apresentação e considerações iniciais. Depois vem a entrevista, que vai durar 20 minutos contados a partir da primeira pergunta. E encerra com mais 2 minutos para se despedir e pedir o voto dos ouvintes. As entrevistas foram realizadas entre os dias 12 e 23 de outubro e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Nossa conversa de hoje é com o candidato Diogo Furtado, do PCO. Candidato, então, a partir de agora, você tem 2 minutos para uma breve apresentação e também para suas primeiras considerações. Certo, muito bom dia a todos os estudantes, todos os acadêmicos, servidores também, né? Funcionários. Meu nome é Diogo Furtado, né? Eu sou militante do Partido da Causa Operária desde 2018. Entrei no partido, né, logicamente por ser de esquerda, né, por lutar pelas pautas da classe trabalhadora, as pautas populares, mas principalmente pelo agravamento do golpe de Estado, né, de 2016, com a derrubada da ex-presidenta Dilma, né, por um golpe interno ali, principalmente da ala direita, né, da extrema-direita também, e com a legitimação do golpe, né, pela eleição fraudada, né, de 2018 com o Bolsonaro, né, se candidatando, né, com a prisão também em seguida da prisão do ex-presidente Lula, né, sem provas, sem nada, né, pela operação golpista da Lava Jato. E nesse sentido, o resultado nas urnas foi claro, né, por mais que o Lula fosse o preferido, né, fosse o candidato que seria realmente eleito, ele foi cassado, né, e preso. Então, nesse sentido, eu me juntei ao Partido da Causa Operária para lutar, né, nessa questão, tanto dentro da universidade, né, me organizando, né, que é a maneira correta de se trabalhar, né, e também fora, né, na questão dos atos fora Bolsonaro, e inclusive depois da vinda da pandemia para o Brasil, né, foi mais urgente ainda, né, os atos de mobilização. Então, sou um candidato, né, do Partido da Causa Operária. O método que nós utilizamos para conquistar nossos direitos não é pelas eleições, né, mas sim pela mobilização, pela nossa organização. Fechamos aqui os 2 minutos. Candidatos, agora vamos começar os 20 minutos de entrevista. No momento que nós estamos gravando, saiu aí o indeferimento da sua candidatura, porém o PCO já entrou com recurso e por isso estamos seguindo normalmente a entrevista, mas nós não sabemos exatamente quando vai ao ar, porque vai ser definido pelo sorteio. Gostaria que você explicasse um pouquinho por que foi indeferido e também aí qual que é o recurso que o PCO está entrando, explicar um pouco da situação para os nossos ouvintes. Claro. Essa questão é clássica, né, do Partido da Causa Operária, né? Os partidos de esquerda já sofrem perseguições, né? Dado maior exemplo aí a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, né? O companheiro foi inclusive preso, né? Eu ainda não cheguei nesse ponto, também porque eu não sou nenhum líder popular do tamanho do Lula e também nenhuma pessoa pública tão conhecida assim. Mas isso é um fato grave, né? Uma pessoa das proporções do Lula, né? Uma pessoa conhecida mundialmente como Lula, tem seus direitos cassados de uma maneira ridícula, né? Sem prova alguma, somente por delações premiadas e artifícios aí golpistas. Muito treinamento, né, do Sérgio Moro e do Dallagnol nos Estados Unidos, né, com os maiores golpistas do mundo, né, os maiores articuladores de golpes, inclusive o golpe militar de 64 foi articulado pelos mesmos, né, os norte-americanos. Então, para eles já é uma coisa normal, né, já é uma coisa simples, inclusive. Mas aqui em Curitiba, como no Brasil todo, né, segue a mesma coisa, né, ainda segue a mesma estrutura, né, lógico, de maneira um pouco mais refinada, né, desde as capitanias hereditárias até voto de cabresto, e aqui estamos nós, né? É um jogo de cartas marcadas, né? E tanto o TSE como o Ministério Público Federal e principalmente a imprensa capitalista, né? Rede Globo, Folha de São Paulo, Gazeta do Povo, enfim, é um monopólio capitalista,
né, mundial, né, e está por todos os países, né? Cada imprensa se apresenta de uma maneira, né, com um nome, mas todos, né, seguem a mesma política que é a política da burguesia internacional. Então, obviamente que essa perseguição, né, esse indeferimento, ele é fruto, né, ninguém chuta cachorro morto, né, a gente costuma falar. Ele é fruto da nossa atividade, nossa campanha. Né? Nós somos o partido do Fora Bolsonaro, somos o partido que propomos unificar a esquerda em torno da candidatura do Lula por um partido, por um governo dos trabalhadores, né, a única e melhor maneira de derrubar esse golpe de Estado, né, é derrubando o Bolsonaro e promovendo um governo dos trabalhadores, né, e não um governo para os empresários, para essa corja golpista. Né. Então, foi muito significativo esse indeferimento, porque veio justo depois do debate da Band, né, em que foi transmitido aí a milhares e milhares de pessoas, né, no Paraná todo, né, região aqui de Curitiba, mas pessoas lá de Pontal do Paraná, né, participaram, enfim, também foi transmitido no Facebook, né, então a abrangência, né, do programa do Partido da Causa Operária no Paraná foi muito forte, né, inclusive foi levantada as pautas do fim da PM, né, que é uma organização fascista, foi levantada as pautas também de que as eleições não resolvem nada, né, que é simplesmente um jogo de cartas marcadas, e principalmente foi levantada a pauta da mobilização. Né? Os trabalhadores precisam se mobilizar, né? Não adianta trabalhar em meio à pandemia sem condições de sobreviver. Então está claro que é o fruto dessa mobilização do partido aqui no Paraná, né? E, inclusive já é bem recorrente, né? Lá em Alagoas, né? Uma companheira nossa, a Marina, ela, apesar dessa campanha toda do TSE para transformar as eleições numa coisa mais democrática, né, com maior presença de mulheres, né, a Nina não teve não foi nem explicado por que ela não pôde se candidatar. Né. É uma companheira mulher, é uma companheira jovem, e ela não pôde se candidatar simplesmente porque não pôde. Né. Então, tá aí mais uma prova totalmente antidemocrática das eleições, né, totalmente manipulada, né, e nesse sentido o PCO já está acostumado, a gente vai recorrer, né, inclusive já estamos recorrendo, inclusive também tiramos matérias aí de muitos outros processos iguais, né, e que vários juízes já aprovaram, né, essa questão de CNPJ, a questão de documentos completos aí, né, eles não são nenhuma maneira para barrar candidaturas, até porque as candidaturas, né, as eleições é para ser uma plataforma, né, um espaço democrático, né, então muitos juízes, né, já aprovaram candidaturas dessa mesma condição. Então, é uma perseguição, né, uma maneira de esfriar nossas atividades, né, uma maneira de dizer que os candidatos aí da oposição, os candidatos com o programa revolucionário estão fora do pleito, né, mas não tem nada a ver com isso, a gente segue a todo vapor. O plano de governo do PCO é um pouco diferente que os demais, né, que ele não trata exclusivamente ali dos problemas imediatistas da cidade de Curitiba, mas ele mesmo já se diz um manifesto, né, uma forma de pensar e uma forma com novas propostas da questão do socialismo, do social. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do manifesto do PCO e não tão diretamente um plano de governo que vise tanto as eleições. Certo, a gente entende que, assim, como resolver o município? Né? O município não está descolado do Estado, também não está descolado do país. Né? Então, as pautas que aparecem no município são as pautas do Estado e as pautas, né, dos governantes a nível federal também. Né? Então, por que o coronavírus arrasou Curitiba e Paraná? Né? Porque tanto o prefeito, né, a nível municipal aqui, o Rafael Greca,
quanto o governador, né, do Paraná, Ratinho Júnior, quanto o presidente da República, todos têm o mesmo programa de governo, que é um programa, né, de virar as costas à classe trabalhadora, ao povo brasileiro, enxugar todos os gastos do Estado, mesmo em tempo de pandemia mundial, né, não repassar nenhum orçamento público para o povo, para a população, e transferir todo esse orçamento para o setor privado e para os banqueiros, igual aconteceu com os trilhões no começo da pandemia, para ajudar os banqueiros. Não veio nada para a gente, mas foi um trilhão para os banqueiros. Então, como resolver o município, como barrar a pandemia no município? Né? Barrando essa política genocida. Né? Ou seja, barrando, né, que o próprio Greca continue, né, na prefeitura. Por isso, outra palavra de ordem nossa também é fora Greca, fora Ratinho e fora Bolsonaro. Né? Fora todos os golpistas. Né? Porque não tem como a gente barrar a pandemia no município, né, com um golpista governando, né, com alguém que entrega nossos bens, né, para o setor privado e principalmente vira as costas, né, abre o comércio, né, ou até frauda essa questão dos cálculos, né, da bandeira vermelha, laranja, amarela, né, para que o comércio sempre fique aberto, né, e sem investimento na saúde. Então isso aí é uma plataforma golpista e não tem como barrar os golpistas, né, sem barrar o golpe de Estado. Por isso, nós conectamos sempre as pautas municipais com as pautas nacionais. Nosso programa vai mais nesse sentido. Né? Nem tanto em questão de planejamento urbano, nem nada, porque isso aí, essa questão de gestão da cidade, né, simplesmente é um artifício também da direita em se passar por bons administradores. Né? Mas não tem nada de bom administrador. Né? A direita, os golpistas, né, eles só servem para repassar dinheiro público para o setor privado. Né? Essa é a plataforma, esse é o plano de governo neoliberal, né? Esse é o plano de governo golpista, né? Esse é o plano de governo do Bolsonaro, do Ratinho e do Greca. Então, bom administrador, quem que é? É alguém da classe operária. Né? O que seria uma boa administração? Um Estado operário, um governo operário, né? Ou, no mínimo, um governo dos trabalhadores, né? Mesmo que ainda esteja nessa plataforma do Estado burguês, né? Que é totalmente fraudado também para que o Estado burguês, ou para que a burguesia sempre saia por cima, né? Ao menos um governo como foi o do PT, né? Um governo dos trabalhadores, primeiro governo de esquerda, né? Já se aproxima um pouco mais próximo de uma boa administração, né? Mas não tem nada a ver com essa administração golpista e fraudulenta aí do Greca, do Ratinho e do Bolsonaro. Falando um pouco da questão da saúde, porque você falou ali já na sua resposta, uma das propostas também do PCO é a estatização da saúde. E a gente está num momento que é muito discutido a terceirização da saúde, né? Algo completamente contrário. Como que você enxerga esse processo de terceirização e como daí também mudar isso, frear isso e conseguir estatizar toda a saúde do Brasil? Bom, a fórmula, né, para conquista de direitos, para conquista de infraestrutura, para conquista de qualquer tipo de investimento público é sempre a mesma, né, é a mobilização. Sem a pressão, nada é feito. Né? A gente tem uma Constituição aí muito bonita, né, muito ampla, muito dedicada ao povo brasileiro, mas, né, não chega aos pés aí de ser cumprido. Né? Isso porque só por estar escrito não significa muita coisa. Né? A gente está dentro de uma luta de classes, né, em todos os âmbitos, né, a classe das oligarquias, né, da pequena burguesia, da burguesia local em Curitiba, contra a classe trabalhadora curitibana, também a nível estadual, a nível nacional e internacional. Né? Essa é uma luta histórica, né, e ela, né, é o que permeia a gente. Então, sem a mobilização, né, sem a organização, sem o protesto, sem a manifestação, né, sem a pressão popular para que se faça alguma coisa, nunca teremos nada. Né? Sempre para menos, né? Sempre teremos menos. Né? Se não fosse a organização, as manifestações
desde o século XVIII a gente ainda estaria trabalhando 18 horas por dia, né? Porque esse é o sonho de todo capitalista, que todo mundo trabalhe o máximo e receba o menos. Então, na questão da saúde é a mesma coisa, né? Essa questão da privatização da saúde, terceirização da saúde, né, é mais que esperado dentro de um golpe de Estado, né? Um golpe em que os Correios estão sendo vendidos, Petrobras foi dilacerada. Isso por quê? Para que as empresas internacionais, né, explorem o mercado brasileiro, né, a troco da dependência dos brasileiros a esses capitalistas internacionais. Então a saúde é a mesma coisa, né? A saúde vai ser dilacerada se nós não fizermos nada, né? O SUS está sucateado, né, porque falta organização. E o sucateamento do SUS é justamente o mesmo propósito do sucateamento da Sanepar, né? Agora o sucateamento da Copel também, né, para tentar dizer que a Copel, né, por ser uma empresa pública, né, com uma parcela privada, ela, né, tem certos defeitos e precisa ser privatizada por inteiro. Enfim, a mesma fórmula se repete, né? Desde o governo Fernando Henrique, né, desde a privatização da Vale, enfim, é a mesma fórmula, né, mas como a economia mundial está em crise, né, essa fórmula tem sido colocada mais em prática, né, tem sido, inclusive, financiados golpes de estados, né, para que, né, os países sejam completamente vendidos, né, e que os capitalistas, né, a burguesia internacional, que também está em crise, né, possam explorar mais mercados. Então, é sempre o mesmo ponto, né? Então, fica aí um chamado, né, para todos que estão ouvindo, né, um chamado para todos do setor da saúde, se queremos, né, manter nosso SUS e melhorar nosso SUS, inclusive estatizar hospitais privados, né, para conter a pandemia da maneira que for necessária, né, se for necessário estatizar todos para que nenhum brasileiro morra, né, é isso que tem que ser feito, né? Não tem por que morrermos, né, se temos leito, se temos maquinário, se temos infraestrutura, né? Não faz sentido um brasileiro sequer morrer se nós temos infraestrutura para conter isso aí. Então fica um chamado para mobilização, para participar dos comitês de luta contra o golpe de Curitiba, da região e do Paraná. São organizações suprapartidárias de mobilização, de organização de discussão política, né? Nós do PCO, a gente entende que a melhor maneira, né, de desenvolver a consciência de classe, né, da classe trabalhadora, né, dos estudantes, dos trabalhadores em geral, é a discussão, é o debate político, né, é a organização, é experimentar pela própria experiência, né, entendermos como funciona essa sociedade, né, como funciona esse regime político que hoje é caracterizado por uma ditadura, né, parcialmente velada, né, já não está mais velada, e é a única maneira, né, e nesse sentido, né, o resultado disso, da prática, é a mobilização e, né, barrar o golpe de Estado, derrubar o Bolsonaro. Neste plano de governo do PCO, nesse manifesto do PCO, também fala sobre a extinção do Enem, dos vestibulares e das escolas militares. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Faz parte de uma plataforma, né, de um governo popular, né, de um governo dos trabalhadores, né? Para que servem os vestibulares, né? A própria Argentina não tem vestibular, né? Por que o Brasil vai ter vestibular? Né? O Brasil, que é um país ainda maior, né, o principal país da América Latina, né, pelo menos o que chama mais atenção, ou é mais importante geopoliticamente, né? Por que o Brasil vai ter vestibular? Né? Vestibular é simplesmente uma peneira, né? É simplesmente uma maneira, como as eleições, né, de dizer que existe, né, um processo democrático de acesso, né, tanto à educação como a organização partidária, política, né, e das eleições. Né, isso aí é só mais um processo
praticamente fraudado também, né? Porque quais são as condições, né, para um filho de uma família operária chegar, né, numa universidade pública, né, numa cadeira de medicina, né? Tudo bem, você tem uma cota para não para pagar um valor simbólico pelo teste do vestibular, mas as condições dadas desde o nascimento até os dias do vestibular, até os 17, 18 anos, né, são totalmente diferentes, né? Existe, existe um mecanismo de seleção artificial, né, totalmente artificializado. Então, não são as mesmas condições, né? Inclusive, a pandemia, ela agrava ainda mais, né? Porque a questão do EAD, né, dado aí como elemento fundamental de educação nesse momento, né, é um modelo de educação totalmente falho, né? Eu não sei como estão indo as escolas privadas, né, mas eu sei que até mesmo nas escolas privadas uma parcela também não tem acesso, né, que tem péssimos instrumentos, né, tem uma péssima internet, um péssimo local de estudo. E imagina agora na classe operária, né, o que foi dado, o que foi deixado aí pelo governo federal, estadual e municipal para as escolas públicas, né? Foi deixado nada, né? Foi deixado uma estrutura, né, que nem tem como qualificar isso aí. O que a Aliança da Juventude Revolucionária, né, o coletivo jovem do PCO, luta, né, pelo que ele luta, pelo fim dos vestibulares, né, para acabar esse processo de seleção e que para todos tenham direito de acesso, né, sem nenhum tipo de restrição, né, peneiragem, nenhum tipo de seleção artificial. Então, assim, vestibular aberto, né, não tem como você selecionar, não, de estruturar uma maneira que só os ricos ou só algum filho de oligarca entre no vestibular, né, entre na universidade. Sem vestibular não tem como, é uma maneira a mais democrática possível de acesso ao ensino. Em segundo lugar, sobre o EAD, né, o EAD a gente considera que não tem qualidade, né, uma plataforma de ensino sem qualidade no sentido da convivência, né, da troca de experiência, né, não tem valor a troca de experiência em sala de aula com o professor, né, com os demais estudantes, né. O EAD é uma coisa que você liga para entrar na aula e desliga depois da aula, né? Você volta para o ambiente familiar da casa, né? Então, Tato, encerramos os 20 minutos de entrevista. Então, hoje que nós conversamos com Diogo Furtado, do PCO. Já tem 2 minutos agora para fazer uma despedida, também complementar algo que você queira sobre a entrevista. Então, fica aí a seu critério como você vai querer usar. São 2 minutos a partir de agora. Beleza. Bom, só para encerrar a última pergunta, né? A gente entende que o EAD não tem nenhuma qualidade, né? Então a questão de tornar a internet, a banda larga pública, né, ou dar notebooks de fácil acesso para todos os estudantes, né, começa a resolver o EAD. Né? Sobre a polícia militar, a gente entende que é uma organização totalmente fascista, né, organizada totalmente para reprimir a classe trabalhadora, para que todos, né, vivam de maneira calada, né, e subserviente ao próprio sistema capitalista local, nacional, internacional. Isso acontece em todos os países. Então a nossa proposta é o fim da PM, né, a dissolução da PM, né, e que os próprios trabalhadores se organizem para fazer sua própria defesa, né, ou que organizem, né, uma polícia municipal, mas totalmente sob o controle dos trabalhadores, né, e não do Estado burguês, né, esse Estado repressor e totalmente manipulado para que, né, os capitalistas lucrem, né, a custo da vida, né, da classe trabalhadora, como a gente vê na pandemia. Né, são 150 mortos, e se continuar nesse mesmo ritmo, será mais 150 mil mortos. Né, então, fica aí novamente o chamado, né, para os atos fora Bolsonaro, né, que praticamente acontece todos os domingos no centro da cidade, né, para se juntarem para os comitês de luta contra o golpe do Partido da Causa Operária, né, para se juntarem também à minha campanha, né, para panfletar junto. Né, a campanha do PSOL não é por candidatos isolados, mas é uma campanha por um programa único, né, aprovado coletivamente, né, que é um programa de transformar as eleições
né, uma plenária aberta por fora Bolsonaro, todos os golpistas, e Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Os 2 minutos agora. Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast O P nas Eleições 2020. A apresentação, Pedro Talim. Produção, Samar Mourad. Trabalhos técnicos, André Ambonati. Professora orientadora, Sandra Nodari. E a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo é a Maria Zaclis Veiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.